Xalaim de Alcha aos irmãos. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Nós hoje estamos aqui para explicarmos a respeito de Apocalipse 17:3. Nós vamos falar profundamente a respeito desse capítulo, mais especificamente do verso 3, que nós hoje, com a profecia desvendada para nós, a profecia dos muitos dias, a profecia de Daniel 8, que fala da ponta pequena, né? Fala ali do surgimento daquele poder que destruiria a verdade, jogaria a verdade por terra. E nós hoje estamos dentro desse contexto, irmãos. A verdade foi jogada por terra e estabelecida a mentira. E nós hoje vamos falar desse capítulo 17, verso 3, especificamente falando. Deixa eu abrir aqui com vocês. Apocalipse 17:3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Irmãos, observe que essa besta, ela está cheia de nome de blasfêmia. Laodiceia nada sabe a respeito dos nomes de blasfêmia. Por que Laodiceia não sabe? Porque ela é pobre, cega e nua. E Alcha está a ponto de vomitá-la da sua boca. Porque ela é uma igreja pobre, cega e nua, né? De modo que o que faz entendermos que a Laodiceia, que é representada hoje pelas denominações, porque todas as denominações que a gente conhece, todas elas sem exceção, nenhuma delas confessa o nome do Pai e o nome de seu Filho. O nome do Pai, Ial, o nome do seu Filho, Ialcha. E nós, irmãos, podemos entender que é bem claro para nós, quando a gente lê nas Escrituras, que ao nome de Alcha, todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. E quando nós lemos, hoje faz muito mais sentido, quando nós lemos que Ialcha herdou o nome que está acima de todo nome, hoje nós entendemos. Ialcha é o nome que está acima de todo nome, exceto do nome do Pai, né, irmão? Ninguém está acima de Ial. Ial é o maior. O próprio Alcha disse: o Pai é maior do que eu. Então, nós precisamos procurar entendermos esse contexto todo, esse emaranhado todo, e começarmos, irmãos, a buscar, a entender o que são esses nomes de blasfêmia. E eu falo aqui com vocês quando eu tenho que ensinar de forma didática, quando eu tenho que falar de forma didática esses nomes de blasfêmia, de forma que eu possa poder ensinar a vocês, eu não falo com prazer não, irmãos, falo com tristeza, porque na minha comunhão com Ial, com Ialcha, eu não pronuncio mais esses nomes de blasfêmia. Na minha comunhão pessoal com eles, eu entro na presença deles usando os nomes dele, o nome do Pai Ial e o nome do Filho Ialcha. Mas aqui no canal eu tenho que ensinar e tenho que mostrar a diferença, né? Porque a palavra, ela nos dá um norte a seguir, uma diretriz a usar. Porque, irmãos, se o Apocalipse 17:3 trouxe a informação para nós que a besta está cheia de nome de blasfêmia, o que nós devemos fazer?
é descobrir quais são esses nomes de blasfêmia, para que não venhamos a colocar esses nomes nos nossos lábios. Entende? Porque ao entendermos a estrutura e a configuração desses nomes de blasfêmia, nós vamos cada vez mais nos policiarmos para que esses nomes não sejam pronunciados por nós em momento algum, apenas de forma didática. E vai chegar o momento, irmãos, que eu nem vou mais falar aqui de forma didática, porque basta ler. Tá certo que tem gente que não sabe ler. Aí para essas pessoas a gente não tem outro jeito, tem que falar, porque é uma maneira de ensinar. E dentro da estrutura dos nomes de blasfêmia, são vários nomes, irmãos. Vários nomes que a besta traz. E a besta, hoje, como que a besta hoje é visível? Ela ainda não se apresentou, mas ela já está no nosso meio, o antimachia, já há muito tempo. Desde o tempo de Yohana, que a gente conhece como João, desde o tempo de Yohana, que a besta já está no nosso meio, o antimachia já está no nosso meio. E o que é a besta? A besta é um poder, irmãos. Porque a palavra besta na Bíblia, e de maneira profética, a palavra besta, o significado da palavra besta quer dizer poder. O significado da palavra besta, literalmente, é poder. Entende? Então, o sistema, ele é o poder que opera no mundo agora. Agora, que sistema que eu estou falando? O sistema dial? Não é o sistema dial. É o sistema do mundo. O mundo jaz no maligno. E quem domina o mundo? São as lideranças. Em lugar, por exemplo, na Inglaterra, lá, rei e rainha, né? No Brasil, o sistema presidencialista, que é o presidencialismo, né? É o que opera na maior parte do mundo. Por exemplo, dentro do Vaticano, o poder lá está na mão do pontífice, o maior pontífice deles. E quando eu falo aqui pontífice, irmãos, eu estou querendo me esquivar do nome, aí onde eu falo para você, o nome Papa, o nome Padre, é um nome de blasfêmia, irmãos. Porque um só é nosso Pai, Ial dos Exércitos. Um só. A ninguém chameis de Pai, porque um só é nosso Pai. Então, o nome Papa é um nome de blasfêmia. O nome Padre é um nome de blasfêmia. Por quê? Porque um só é nosso Pai, Ial dos Exércitos. Ninguém pode assumir o lugar dele. Quando você se usa a palavra Papa, você está falando papai. Quando você usa a palavra Padre, você está falando Pai. E a ninguém chamei de Pai, porque um só é vosso Pai, Ial dos Exércitos. Entende? Esse é um dos vários nomes de blasfêmia que a besta carrega. Por exemplo, eu hoje, sabendo essa estrutura toda que eu sei, eu chamaria meu pai hoje pelo nome dele. Porque Yahshua nos ensinou a ninguém chamei de pai, porque um só é vosso pai. Então, se meu pai estivesse vivo hoje, eu chamaria o meu pai pelo nome dele. Chamaria meu pai pelo nome dele. Porque se eu entendo que um só é meu pai, é um só. É lógico que nós temos na hierarquia humana, na família, pai e mãe. Isso é óbvio, irmãos. Isso é óbvio. Mas para me chamar meu pai pelo nome dele, eu ia explicar tudo isso a ele. Porque senão ele podia entender que eu estaria com falta de respeito com ele. Entende?
E se o meu pai não entendesse essa posição da minha pessoa, então eu chamaria ainda de pai, porque ele é o meu pai físico. Mas ao ele entender, eu chamaria ele pelo nome dele. Porque primeiro eu tinha que explicar ao meu pai: pai, estou te chamando pelo teu nome, porque o nosso pai mesmo é um só, Ial. E ele diz que nós, através do Filho, ele falou que nós não devemos chamar ninguém de pai, porque um só é nosso pai, Ial dos exércitos. Então eu ia explicar isso ao meu pai. E ele entendendo, então eu iria chamá-lo pelo nome. Então quando vocês ouvir aqui eu falar Pontífice de Roma, eu estou falando do número 1 lá. Quando você falar aqui os pontífices das igrejas católicas, eu estou falando dos padres. Quando eu falar Pontífice de Roma, eu estou falando do Papa. Entende, meus irmãos? E nós precisamos entender toda essa estrutura. Porque a besta carrega vários nomes de blasfêmia. E eu estou puxando aqui o fio da meada através dessas coisas que a gente é conhecido de nós. É conhecido que Papa é papai e padre é pai. Mas eles não são pai coisa nenhuma, porque um só é nosso pai, Ial dos exércitos. Ele é nosso pai. Portanto, aí está um dos nomes, um dos vários nomes de blasfêmia que a besta carrega. E não são pouco não, meus irmãos. Não são pouco não. A besta carrega vários nomes de blasfêmia. Aqui, minha calça aqui tá. Não vou tirar isso do vídeo não. Isso acontece. Então, irmãos, nós estamos numa estrutura que precisamos nos prepararmos para estarmos prontos para o arrebatamento. Porque a igreja de Ial, irmãos, ela não é uma igreja despreparada. Ial não vai arrebatar para uma noiva para casar com seu filho, uma noiva que não esteja de fato pura, uma noiva que não seja de fato virgem. Então nós temos que procurar a tirar os balaíns dos nossos lábios, a parar de pronunciar esses nomes, de postar vídeos, ainda que dentro do contexto do vídeo tem mensagens positivas, mas se dentro do conteúdo do vídeo está cheio de nome de blasfêmia, não é um vídeo que vale a pena mostrar. Não é um vídeo que vale a pena compartilhar, irmãos. Nós temos que procurar compartilhar vídeos dos Ialdim, onde eles estarão exaltando o Pai e exaltando o Filho. Nós não temos mais nada com Laodiceia e nem com a Babilônia mãe, nem com a Babilônia as filhas. Nós já saímos de Babilônia. Nós precisamos agora tirar a Babilônia de nós. E o que é tirar a Babilônia de nós, irmãos? É não viver mais na pronúncia dos nomes de blasfêmia. E nós precisamos entender toda essa estrutura dos nomes de blasfêmia. Se você for parar para analisar, logo no começo, logo no Gênesis, quando faz a contagem do ciclo semanal, porque, irmãos, dentro das nossas Bíblias, que é apenas um fragmento, as Bíblias de hoje, elas são apenas um fragmento da verdade. Elas não são toda a verdade, ela não é toda a verdade. A Bíblia de hoje, ela não é toda a verdade. Ou as Bíblias de hoje não são toda a verdade. Então, se você for olhar no Gênesis, quando Ial criava todas as coisas através do Filho, e ele dizia, houve tarde e manhã do primeiro ciclo. Porque eles colocaram lá dia, mas não deveria estar dia lá. Como é que eu sei disso, irmãos? Sou profeta. E Ial revela as coisas para mim. E nem mesmo
no hebraico arcaico, nem mesmo no hebraico antigo, você vai achar a expressão ciclo. Porque dia, irmãos, a expressão dia é a abreviação de diabo. Dia é a abreviação de diabo. Noite, significado da palavra noite é trevas. Então, quando tu dá uma boa noite para o teu próximo, você está dando a ele uma boas trevas. E quem pode, aonde que a treva é boa para alguma coisa? Quando a noite vem, não se pode fazer nada, não se pode trabalhar. As trevas, irmãos, ela não é boa. Como é que tu vai dar boas trevas para alguém? Quando você dá boa noite, você está dando boas trevas. Quando você dá bom dia, você está dando bom diabo. Porque dia é abreviação do diabo. Então, eu tenho aqui meus vizinhos, que eu já expliquei para eles essas coisas, mas eles continuam passando por mim e me dando, tá vendo, irmão? Eu tenho que falar porque é de maneira didática. Eu tenho que ensinar. E me dando paz do Senhor. E sabe o que eu respondo para eles? Xalaim, minha irmã, Xalaim, meu irmão. Xalaim estiver com eles, eu sei que não está, volta para mim mesmo. Entende, meu irmão? Entende, minha irmã? Como é que o emaranhado de nomes de blasfêmia, como é que ele se configura e como é que a humanidade está encrostada de nome de blasfêmia. Encrostada de nome de blasfêmia. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem vários nomes de blasfêmias. Por exemplo, eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que você não deva andar de carro. Eu tenho meu carro, uma Fiat Uno 95. Eu tenho. Mas eu não estou dizendo aqui que você não deva andar de carro. Estou dizendo para você os nomes de blasfêmia que o mundo traz. Por exemplo, presta sua atenção. Nissan. Nissan, irmãos, é nome de blasfêmia. Nissan é nome de blasfêmia. Porque no lugar da palavra Nissan, tem que se ler Abib, que o significado é abril. Entende? A palavra Nissan é um nome de blasfêmia. Ou você acha que o sistema ia homenagear uma coisa boa da parte de Al, qualquer coisa boa da parte de Al, porque tudo que vem de Al é bom para nós. Mas eles colocaram aí uma marca de um carro, Nissan. Nissan, irmãos, é uma homenagem a Satã. Você não sabia disso, não? Nissan é uma homenagem a Satã. É outro nome de blasfêmia. Que você, que é um Ialdin, que gosta dos carros da Nissan, tem que rever. Eu falo para você, meu irmão, com toda sinceridade. Se chegasse alguém agora me oferecendo uma picape Ram, de graça, eu não aceitaria, irmãos. Aí você está doido, irmão? Como que você não aceitaria uma picape? Uma picape da Ram? Porque, irmãos, eu não estou dizendo que a gente agora não pode andar mais de carro, mas tem que procurar uns carros que seja sucinto. Eu acredito que todas as marcas de carro, ela tem por detrás delas alguma coisa do ocultismo. Eu sei disso. Mas, por exemplo, se você olha no volante, ou no próprio símbolo da RAM, é o Baphomet, irmãos. Observa o símbolo da picape RAM. É o Baphomet que está ali. O símbolo dela é o Baphomet escancarado. Só não vê quem não quer. Vocês estão entendendo, meu irmão? A estrutura que nós temos que nos ligar, nós temos que nos aprofundar, a estudar a palavra de Al, a manter os nossos olhos fitos nas coisas de Al, em vez de ficar vendo novela, que é uma mentira, né, irmão? Novela é uma mentira. Não estou aqui tapando o sol com a peneira, não. Novela é uma mentira. E todos que amam e praticam a mentira vão ficar de fora. Entendeu? E os nomes de blasfêmia, irmãos. Nomes de blasfêmia.
novela. Dá um nó na vida de qualquer crente. O crente que fica enfinhado com a cara dele em novela, ele está dando um nó na própria vida. E depois vai ser velado. Por que velado? Porque está morto espiritualmente. Olha o nome. Novela. Novela. Nó é aquilo que amarra. Nó é aquilo que amarra. Ah, dá um nó aqui. É que está amarrando. A pessoa está vendo novela, está amarrando a própria vida. Entende? Agora, novela. Vela o quê? Quem é velado, irmãos? Quem é velado? Os mortos. Tu tá dando, a pessoa que está usando de ver novela, dá um nó na própria vida espiritual e se bobear material também. Entende? Porque tem o tal do vela, novela. É outra aberração, irmãos. É outra aberração. Que a gente deveria estar fora disso. Nós devemos estar fora disso. Essa que é a realidade dos fatos. Nós precisamos, irmãos, estar atento a toda essa estrutura do Apocalipse 17:3, que a besta está cheia de nome de blasfêmia. Lembrando, irmãos, nós quando vamos falar da peça 15 de Abib, devemos sempre lembrar que a pronúncia é Abib. Poucas são as Bíblias hoje que traz a expressão correta, Abib. Porque eu aqui, em várias traduções que eu tenho aqui, naquela Bíblia, não achei nenhuma que fala Abib. Mas a gente sabe que a peça é 15 de Abib, correspondendo no nosso calendário, ou melhor, no calendário gregoriano, 1º de abril. Por que isso? Porque tem uma discrepância de 15 dias entre o calendário gregoriano e entre o calendário Yaldim. Entende, irmãos? O calendário Yaldim é o nome do calendário que a gente tem que falar. Não é nem calendário. Tá certo que a gente pode usar o calendário caraíta, porque ele tá certo. O calendário caraíta tá certinho. Entendeu? Mas eu sei que o calendário é caraíta, mas eu pronuncio o calendário Yaldim, porque foi o calendário que Marcha recebeu, que nós conhecemos como Moisés. Então, irmão, nós precisamos ter toda essa estrutura, entender essa estrutura dos nomes de blasfêmia. Por que eu me apresento aqui no canal como Shaul Netzerim Madagalena? Porque esse nome é um nome hebraico, que eu não recebi de homem. E ele mudou o meu nome como missionário dele. Eu não me apresento como missionário, como Paulo Nazareno Madalena. Eu me apresento como Shaul Netzerim Madagalena. Assim como Jacó teve o seu nome mudado para Israel, por exemplo, se Jacó lá tivesse o documento dele, é evidente que o documento ia ficar mantido, porque precisa das coisas do sistema e precisa resolver problema dentro do sistema. Eu não posso chegar dentro do sistema, resolver as minhas coisas usando o meu nome de profeta. Shaul Netzerim Madagalena. Não posso. Para resolver minhas coisas seculares, eu tenho que usar o meu nome que está registrado lá no sistema. Shaul Netzerim Madagalena não tem CPF no sistema. Entende, meus irmãos? O Shaul Netzerim Madagalena não tem CPF no sistema. Mas o Paulo Nazareno Madalena tem. E é com esse nome que eu tenho que resolver as coisas do cotidiano, as coisas comuns. Mas as coisas do sagrado, as coisas daquilo que é luxo, daquilo que é perfeito dentro do campo missionário, eu não posso usar mais o nome Paulo Nazareno Madalena. Eu uso Shaul Netzerim Madagalena. É o nome que eu uso. Dentro de toda essa estrutura, irmãos, vocês podem observar Shaul Netzerim Madagalena. Todo o meu nome todo de profeta, ele se encontra dentro da linhagem hebraica.
Se encontra dentro da linhagem hebraica. Madagalena, Magdala, né? Magdala, que é o mesmo que Madagalena. Então nós temos que entender toda essa estrutura, irmãos, de coisas que o Evangelho traz para nós. O Evangelho traz coisas tremendas, irmãos. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. E tomar cuidado, muito cuidado com os nomes de blasfêmia. E eu quero aqui, irmãos, antes de fechar o vídeo, eu quero aqui ir com vocês no Google Tradutor, porque são vários são os nomes de blasfêmia, irmãos. Vários são os nomes de blasfêmia. Vamos aqui, irmãos, para trazer uma tradução, e observe que eu estou buscando do latim para o português do Brasil. Olha o que significa, que no latim uma única letra tem significado, irmão. Ó, o I. O significado do I é um. O significado do I é um. E isso, se você for procurar dentro da numerologia, o organismo romano, você vê que são letras, né? Então, as letras, elas têm significado dentro do organismo romano. E o organismo romano, irmãos, é o latim. Então, o I é um. Aí você colocar aqui, ó, aquilo é. Tá vendo? Aquilo é. Aí agora, nós vamos colocar aqui, ó, porque isso aqui, irmãos, Iesu é Jesus no latim. Iesu é Jesus no latim. Você vê que no português apareceu a palavra Jesus. Então, Iesu lá no latim é o mesmo que Jesus aqui no português. Porque a Igreja Católica, ela achou legal traduzir nome. E a gente sabe que nome não se traduz. Mas ela achou legal fazer isso. Então, Iesu no latim é Jesus no português. Entende? E agora nós vamos descobrir aqui uma coisa bastante especial. Mas antes, eu quero ler com vocês Matitial, que a gente conhece como Mateus, Matitial 24:15. Matitial 24:15. Deixa eu abrir para vocês. Deixa eu abrir para vocês aqui, meus irmãos. Aqui, eu abri aqui para vocês, ó. Isso aqui, Alcha está falando com a gente, ó. Matitial 24:15, que é conhecido também como Mateus, que é outro nome de blasfêmia. É uma homenagem a Zeus. Mateus é uma homenagem a Zeus. Quando pôde virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, a gente está lendo aí como Daniel, mas é Daniel, está no lugar sagrado, não é lugar santo não, irmãos, é lugar sagrado. Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Então, tem que ser entendido, irmãos, tem que ser entendido algo dentro da profecia, dentro da configuração do abominável da desolação. E Alcha falou para nós em Matitial 24:15 que a gente deveria entender. Quem lê, entenda. Quando for apresentado, quando vocês verem o abominável da desolação, quem lê, entenda. A gente precisa entender o significado do nome. Entendeu? Então agora nós vamos buscar aonde está a abominação no nome Jesus. Aonde está a abominação no nome Jesus? Esse porco. Tá vendo, meus irmãos? A abominação no nome Jesus está nas 3 letras finais.
cujo significado é porco. Cujo significado é porco. E nós precisamos entender isso aí. Entende? Então, dentro desse contexto, irmãos, nós já descobrimos aí aonde está o abominável da desolação. Aonde está o abominável da desolação? Nós descobrimos aí. Assim como sus significa porco, chá, olha lá, Yahshua, tá vendo? Escrito lá no quadro, Yahshua. Aquelas 3 letras finais lá, o significado dela dentro do hebraico é salvação. Assim como chá significa salvação, e Yahshua é o cordeiro de Yah, que é o animal que simboliza o sangue de Yahshua. O que tem a ver, irmãos, o Jesus, o porco de Roma, com o Yahshua? Aonde está o nome do Pai no nome Jesus? Essa escritura diz que ele herdou o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome é Yah, Yah dos exércitos. Olha o leão. Yah, o leão faz Yah, o gato faz miau. Entende, meus irmãos? E no nome de Jesus nós não encontramos o nome do Pai. No nome Yeshua HaMashiach, no aramaico, nós não encontramos o nome do Pai. Yeshua HaMashiach é outro nome de blasfêmia, irmãos. Aí está na linguagem aramaica. Dizer, no inglês, é outro nome de blasfêmia. Vocês estão começando a entender a estrutura dessas coisas? Como que um versículo dentro de um capítulo, para ser mais específico, dentro de Apocalipse 17:3, traz tantas informações? E o abominável da desolação, irmãos, quando fala ali que ele estaria no lugar santo, para quem fez toda a mudança na Bíblia, para quem encheu a Bíblia de fermento, é óbvio que ele não ia usar lá no lugar sagrado. Aonde você lê, por exemplo, Santo do Santo, é sagrado do sagrado, irmão. Não é santo do santo. Porque se for santo do santo, é separado do separado. E é uma redundância tremenda, irmãos. Separado do separado. Por que nós não devemos usar a palavra santo no nosso relacionamento com Yah e nem com Yahshua? E nem com a gente mesmo? Por que nós não devemos usar a palavra santo, irmãos? Qual é a razão de nós não usarmos a palavra santo? Porque a palavra santo, irmãos, o significado dela é separado. E... Só um momento aqui. E o significado da palavra santo sendo separado não tem nada a ver a gente usar essa palavra numa coisa que Yah detesta. E Yah detesta o quê? A separação, irmãos. Yah detesta a separação. É óbvio que eu estou falando aqui nos sentidos negativos da palavra. E Yah ama quando nós estamos separados do pecado, quando a gente separa o pecado de nós. Mas não é nem a gente que separa o pecado de nós, é Yahshua. Então a palavra santo, o significado dela é separado. E as escrituras, eu não tomei cuidado de pegar aqui, mas vocês devem saber disso. Yah detesta a separação. E não é só a separação de marido e mulher, não, irmãos. Yah detesta toda e qualquer separação que traga prejuízo. Por exemplo, por que nós não devemos nunca relacionar a palavra santo no relacionamento com Yah nem com Yahshua? Por quê que nós não devemos relacionar a palavra santo? Adicionar ela no nosso relacionamento com Yah. Você acredita mesmo que os anjos no céu, no Chamaim, eles ficam lá dizendo separado, separado, separado? Você acredita mesmo nisso, irmãos? Eu não acredito. Eu acredito que eles ficam sim,
sagrado, sagrado, justo, justo, perfeito, perfeito, limpo, limpo, puro, puro, mas separado, separado, eu não acredito não, irmãos. E como que eu sei dessas coisas? Sou profeta, irmãos. E algo me revela, o sistema, ele tirou tudo, até coisas dentro do hebraico antigo que nós não encontramos mais. Por exemplo, dentro do hebraico antigo, eles tiraram, irmãos, coisas que, por exemplo, Ruach Kadosh é a pronúncia que nós devemos usar no relacionamento com o Pai. Porque Ruach Kadosh, irmãos, o Ruach Kadosh, ele tem sentido primário e sentido secundário. Quais são os sentidos primários do Ruach Kadosh? Tudo que é de bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, está em primeiro sentido. Em primeiro sentido. Está em sentido primário. Mas quando você olha o sentido secundário, que a gente encontra no Ruach Kadosh, é um sentido secundário que só se aplica aos demônios e os anjos. Os demônios e os anjos caídos. E os filhos do demônio também. Porque Yahweh é separado dos demônios e dos filhos do demônio. Yahweh de fato é separado. Então quando você for cair na asneira de pronunciar eu tenho o Espírito Santo, você está dizendo que tem o Espírito separado. E Yahweh não é separado de nós, irmão, nem mesmo do nosso nome. Yahweh mandou colocar o nome dele. Coloco o meu nome nos filhos de Israel para que eu possa abençoá-los. E eu trouxe o nome dele para os filhos. E olha que Yahweh, irmãos, é sagrado, Yahweh é perfeito. Yahweh é sagrado, irmãos. Mas ele nos deu a honra de ter o nome dele nos nossos nomes. Por exemplo, Shaul. Você pode perguntar, onde está o nome de Yahweh no nome Shaul? Não está o nome de Yahweh, irmão, mas está o nome do filho, Yahusha. Eu trago no meu nome uma parte do nome do filho, porque Shaul, Shá. O que é Shá? Aquele, salvação. Shá é salvação. Shaul é aquele que anuncia a salvação. E eu estou aqui, irmãos, anunciando a salvação para vocês. Essa que é a grande realidade dos fatos. E nós não podemos ficar brincando com isso, irmão. Então, a palavra santo, ela não se aplica a nós. Ela se aplica apenas aos demônios. Quando lá na macumba, eles dizem, vou acender uma vela para o santo. Eles estão falando a verdade, irmão. Vou acender uma vela para os demônios. Porque quem é separado de Yahweh? Você é separado de Yahweh? Eu sou separado de Yahweh? Não, irmãos. Então, santo é os demônios, porque eles são separados de Yahweh. Quando fala acender uma vela para o santo, é acender uma vela para o separado. Entendeu? Vou aqui acender uma vela. Quando a expressão vou acender uma vela para o santo, ele está dizendo vou acender uma vela para o separado. Ou então vou acender uma vela para os santos. Vou acender uma vela para os separados. Então a palavra santo significa separado e ela não se aplica ao nosso relacionamento com Yahweh e nem com Yahshua, irmãos. Essas coisas todas, esse amigo que vos fala, não aprendi de carne e sangue, irmãos. Aprendi através de Yahweh dos exércitos, por meio de seu filho Yahshua Mashiach. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. A nossa comunhão, irmãos, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo são os espíritos dos demônios, porque eles é que são separados. Nós não temos comunhão com o Espírito Santo. Nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Evidentemente que o Ruach Kadosh é o Ruach do Pai. É a integridade do Pai. Entende, irmãos? Então, é dentro desse contexto que eu quero que vocês comecem a pesquisar, comecem a estudar
e a tirar os nomes dos balaíns, os nomes de blasfêmia da vida de vocês. Quando vocês pegar um vídeo que tem um conteúdo bom, e tem gente que manda, que posta o vídeo e diz, desconsidera os nomes de blasfêmia. Tá errado, irmão, não tem nem que postar esse vídeo. Tá misturado, irmão, não faz diferença entre o puro e o impuro. Não faz diferença entre o sagrado e o profano. Não é entre o santo e o profano, não. Entre o sagrado e o profano. Essa que é a grande realidade, meus irmãos. Quando você diz que você tem o Espírito Santo, você está dizendo que tem os espíritos dos demônios, porque eles é que são separados. Você tem que dizer, eu tenho o Ruach Kadosh. E a palavra santo, a respeito do Ruach Kadosh, ela só se aplica aos demônios, porque eles são separados do Pai. O Pai separou eles dele. O Pai não tem mais nem... O Pai nem dá atenção para eles. O Pai ignora eles. O Pai só faz alguma coisa. Se eles quiserem vir fazer alguma coisa contra nós, o Pai vai lá e repreende eles. Coloca eles no lugar deles. Que Ial nos abençoe, irmão, rica e abundantemente, e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que nós possamos conhecê-lo, amá-lo e também conhecer e amá-lo a Yahshua Mashiach e adorar o Pai, somente o Pai. Que Ele nos abençoe de fato e de verdade. Assim seja.